As novas guidelines da hepatite C não trazem grandes novidades do ponto de vista do tratamento, porque o tratamento já está relativamente bem estabilizado desde há alguns anos, com os antivíricos de ação direta, mas simplificam e digamos que clarificam quais as melhores estratégias. Também existe uma clarificação em relação à forma de estabelecer o diagnóstico. Portanto, começando com essa questão do diagnóstico, passou a ser menos importante a definição de qual é o genótipo que o doente tem, uma vez que quase todas as terapêuticas que usamos são pangenotípicas e, portanto, podem ser usadas não sabendo previamente qual é o genótipo. Isso faz com que em situações ou em meios em que seja muito complicado saber o genótipo, o doente pode ser tratado de imediato, desde que tenhamos a confirmação que existe uma virémia positiva para o vírus da hepatite C. Portanto, esse é que é o ponto fundamental, a existência da virémia positiva. E depois, idealmente, devemos poder avaliar o grau de fibrose, sobretudo saber se o doente tem ou não cirrose, e se essa cirrose está ou não descompensada, porque o facto da cirrose estar descompensada, isso sim obriga-nos a terapêuticas ligeiramente diferentes. Foi também dada uma ênfase muito especial nestes novos guidelines que saíram agora, a algumas populações que anteriormente eram deixadas um pouco em aberto, que até há alguns anos nós não tratávamos, mas agora passou a considerar-se ser urgente o seu tratamento. E entre elas temos as pessoas que usam drogas endovenosas, portanto que injetam drogas, e as pessoas que têm, por exemplo, atividades e comportamentos sexuais de risco, como por exemplo os homens têm sexo com outros homens, mas também os profissionais relacionados com o sexo. O que acontece é que estes indivíduos, e no caso das pessoas que usam drogas, mesmo que estejam a consumir ativamente ou que estejam em programas de metadona, devem ser tratados e devem ser tratados com urgência, não só no seu benefício, mas também no benefício dos grupos e no ponto de vista de estratégia de saúde pública, para evitar a transmissão em grupos que são eles próprios de alto risco. Porque no fundo isso também é um dos pontos que estes guidelines stressam bastante, é que o tratamento da hepatite C tem como objetivo principal evitar as complicações, não só hepáticas, como extrahepáticas dos doentes com hepatite C, melhorar a qualidade de vida destes doentes, mas também como terceiro objetivo reduzir a transmissão da hepatite C. As principais terapêuticas são a associação do sofosbuvir com o velpatasvir, e esta é uma terapêutica que é muito simples de realizar, uma vez que é um comprimido por dia, durante um período que pode ser de 8 ou 12 semanas, portanto é um tratamento extremamente simples, é de uma forma geral muito, muito bem tolerado. São muito raros os doentes que manifestam alguns efeitos colaterais ou alguns efeitos que os obriguem a parar. E depois temos a outra associação, que é o glecaprevir com o pipremtansvir. Esta associação é uma associação que deve ser feita já com 3 comprimidos por dia. Portanto, o doente faz os 3 comprimidos por dia e faz também durante um período habitualmente de 12 semanas. Depois acaba por ter que se fazer a verificação da resposta ao fim de, portanto, 3 meses depois da suspensão do tratamento. E pronto, e se o doente ao fim de 3 meses pós-suspensão está negativo, podemos dizer com segurança que está curado para a hepatite C. E há até também, portanto, aqui alguma abertura nestes novos guidelines para que, em algumas circunstâncias, seja dispensável fazer esta análise de controle da cura.
O que, pelo menos em algumas situações, imaginem, por exemplo, em alguns países onde o contacto com o doente acaba por ser muitas vezes um único contacto, pode ser muito importante. Claro que isto não se aplica tanto às tais populações de alto risco. Nessas populações de alto risco, aí deve de facto ser feito o controle, ou nos doentes que têm outras complicações ou que têm cirrose, para confirmarmos de facto que a resposta existiu, portanto que existe uma resposta sustentada. O principal problema começa pelo facto dos doentes virem menos às consultas e procurarem menos as consultas. E, portanto, se não vêm às consultas, acaba por, eventualmente, são referenciados, mas depois se a consulta não se chega a realizar, o doente pode acabar por ficar, digamos, perdido. E também pode ficar perdido já a meio do tratamento. Portanto, o doente estava a ser tratado, mas depois, a meio do tratamento, já no fim, perdeu uma consulta, depois não consegue eventualmente entrar em contacto com o seu médico, e tudo isso são problemas que podem diminuir um bocadinho, digamos, a retenção dos doentes referenciados e a capacidade de os tratar. Depois, o outro é porque, apesar de tudo, em Portugal, para tratarmos estes doentes, temos que os colocar no portal da Direção-Geral de Saúde, e neste portal temos que ter o registro do grau de fibrose, do genótipo. O grau de fibrose depende do fibroscan, tem havido bastante mais dificuldade em realizar fibroscans, porque não sendo, digamos, um exame urgente, muitas vezes acaba por ser, digamos, retardado, atrasado, e tudo isto pode acabar por levar digamos, a um adiamento do início da terapêutica, e esse adiamento do início da terapêutica, pronto, tem as consequências que dependem muito da gravidade da situação em que o doente está. Enquanto há doentes que não poderão eventualmente não ter digamos, grande risco ou más consequências do atraso de um mês, ou de um mês não, de 6 meses ou de um ano, há outros para quem isso pode ser grave. Eu acho que a grande vantagem, como disse, é a simplificação. Portanto, acho que o facto de estarem escritas como guidelines faz com que seja mais fácil pressionar, por exemplo, entidades governamentais para simplificar as regras. E quando estou a falar do portal, pensar-se em alterar um bocadinho os elementos que são necessários registar no portal para os doentes começarem a terapêutica. Portanto, o facto de estar escrito por uma entidade que tem uma grande credibilidade e um grande prestígio, como é a Associação Europeia para o Estudo do Fígado, facilita muito qualquer intervenção junto dos vários estados em que as pessoas querem e devem usar as terapêuticas, e não estou a falar só da Europa, estou a falar de outras zonas do mundo onde a terapêutica é particularmente difícil de chegar, né? E sobretudo naquelas zonas onde se usa o point of care, onde idealmente os doentes numa única vez poderiam ser consultados, testados, e também é outro ponto que é chamado a atenção nestes guidelines, são os testes mais rápidos. Mas agora ouvimos falar muito dos testes rápidos para o Covid, mas há também testes rápidos e mais rápidos para o tratamento, para o diagnóstico da virémia, da hepatite B, que apesar de serem menos fiáveis, mas que são os bons testes, que são os testes do antigênio do vírus da hepatite B. Imagine numa zona, por exemplo, em África, pode-se chegar a um sítio, fazer o teste, ter o teste, o resultado passado uma hora ou pouco tempo, e dar logo, digamos, o tratamento ao doente. Em pouco tempo, conseguir-se fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. E eu acho que estes guidelines abriram um bocadinho mais
ou digamos, certificaram que isso era correto fazer e também que era muito aceitável em muitas circunstâncias não fazer o controle se os doentes tinham ficado tratados ou não, uma vez que a taxa de cura é tão alta. E depois, pronto, há uma série de outros detalhes que estes guidelines nos oferecem e que podem ser muito úteis nas populações especiais, nos doentes que foram transplantados ou que vão ser transplantados do fígado ou de outros órgãos, nos doentes com doenças, com manifestações extrahepáticas da hepatite C, nos doentes com carcinoma hepatossolar. Esse é um ponto, por acaso, que eu penso que vale a pena referir. Quando surgiram estes novos antivíricos de ação direta, logo de imediato foi levantada a questão que a utilização dos antivíricos de ação direta podia levar a um aumento da recidiva dos carcinomas hepatocelulares ou até dos carcinomas hepatocelulares de novo. E nestes guidelines é claramente dito que não, que isso não aconteça, pelo contrário, que o uso destes antivíricos de ação direta só beneficia no sentido de diminuir o risco de aparecimento de carcinoma hepatossolar de novo e na diminuição do risco de recidiva do carcinoma hepatossolar. No entanto, eles chamam também a atenção, como já a maior parte das pessoas sabiam, que quando um doente fica tratado da hepatite C, eficazmente tratado, se tiver fibrose avançada, a mesma continua a ter que ser vigiado, porque a mesma pode desenvolver carcinoma hepatossolar.